Desse bloco de número 9, nós vamos fazer um resumo, né, da teoria condutivista, né, e nós vamos discutir alguns itens, alguns elementos. Eu gostaria que vocês fossem, à medida em que nós fôssemos tratando desses elementos, vocês também fossem pesquisando cada uma dessas palavras, cada uma desses conceitos, cada um desses princípios que nós estamos falando, para que vocês possam se apropriar cada vez mais. Evidentemente que nem tudo vai ficar numa primeira passada, né, numa primeira conversa que nós estamos tendo aqui, né? Mesmo para quem já é um conhecedor, digamos, mais experiente, são questões difíceis, né? E questões que a gente pode discutir no interior das nossas escolas, vocês discutirem aí com seus tutores, vocês discutirem nas suas casas, né? Cada um tem uma experiência que pode ser, que pode levar esses elementos, né, dessas atitudes humanas, dessas ações, e como que se nós estamos realmente sendo racionais o suficiente para nos colocar aquela toga de mestres e de professores, né? E mesmo de pais, mães e tios, tias, que todos temos uma tarefa que é educar. Então vamos ao primeiro slide. Nós temos aqui o condicionamento clássico em duas vertentes, né? A primeira, o condicionamento clássico na associação de um estímulo-resposta por contiguidade, e a segundo, um condicionamento operante, que é a consolidação de uma resposta segundo o reforço recebido. Neste caso, nós temos que observar o quanto eu estou sendo muito radical, né, o quanto eu estou sendo ainda clássico, né, e o quanto estou me valendo de conhecimentos mais elaborados do condicionamento operante, né, que é um condicionamento de respostas mais elaboradas, de respostas em que eu coloco reforços ou reforço não neutros, para que realmente tenha mudança de comportamento. Então, vamos já tentar visualizar no nosso trabalho, né, nas nossas relações familiares, na nossa relação com alunos, caso vocês sejam professores, né, o quanto nós estamos indo para uma dessas vertentes, né? Lembrando que nós não somos nunca, né, uma única vertente, né? Nós somos uma relação de múltiplas vertentes, né? E é isso que a história nos mostra. Nós somos uma relação de múltiplas teorias. Vamos dar continuidade nessa tabela. Vamos entender essa tabela, esses quadros, como se você colocasse um abaixo do outro, né? Cada vertente do lado esquerdo ao clássico e do lado direito a condicionamento operante. Então, vamos ver. No caso do operante, a associação de estímulo e resposta, né, é o processo. O processo, dá-se o processo de discriminação, Pavlov, generalização e extinção. Toda essa relação numa situação de ensaio e erro. No caso, né, esse tipo de aprendizagem tem como pensamento de que a criança, ou aluno, ou adulto, ou, né, quem estiver nesse processo de relação de ensino-aprendizagem, ele se apropria, né, por ensaio e erro, ele generaliza, a gente pode generalizar, e ele pode se extinguir, ou alguns comportamentos desejados podem deixar de existir. Qual é o grande pecado? Aí eu acho que nós temos que fazer um julgamento de valor a essa vertente das teorias do condicionamento, né? É deixar as questões internas de lado. É entender que só o ambiente tem efeito sobre um ser ou um animal, né? O animal, por mais primitivo que ele seja, né, ele interage com o meio, ele interage com o seu dono, ele interage com outros, com a sua matilha, ele interage, né? Nenhum ser vivo, especialmente os animais, da espécie animal, ele deixa de interagir, seja com o seu ambiente, ou seja, com aquilo que já foi marcado, que ele já se apropriou, né? Existe na nossa pele uma pele interna, nós somos marcados por tudo aquilo que a gente viveu, né? Isso a gente não pode simplesmente arrancar, né? Então, esse é um problema a ser repensado nessa concepção.
No caso da resposta segundo o reforço recebido, o processo, nós vamos colocar uma outra questão, que é a discriminação, a contingência, a generalização e o reforço. Então, no caso do Skinner, vamos dar aqui, aqui realmente vamos dizer que Skinner foi o autor dessa teoria, né? Ele coloca outros tipos de reforços, que nós vimos, N tipos de reforços, em diversas situações, né? Com diversos tipos de animais, e mesmo com crianças, a gente sabe que ele fez isso, né? E que chegou a um bom termo, e que essas crianças conseguiram aprender, ou esses animais conseguiram realmente mudar de comportamento, né? Independente daquilo que se entendia que, né, que era relações de estímulo-resposta unicamente. No entanto, a partir da década de 50, essas teorias começaram a serem questionadas. Serem questionadas por dois motivos. Primeiro, a informática já estava começando a se organizar, né? Informática com, claro, com equipamentos que nem são nem de perto os equipamentos que nós temos hoje, né? A própria situação do pós-guerra, né, a partir da década de 50, muda um pouco essa relação de professor e aluno, e isso provoca uma nova forma de entender a educação e a aprendizagem, né? O desgaste das teorias tradicionais, né? Os problemas de violência que acabaram se gerando com a perda de emprego, com perda de coisas essenciais, como o Estado, né, deixando de dar alguns elementos básicos para a população. Falta de perspectiva da juventude com a educação, desânimo de professores, a família se desestruturando cada vez mais. Não vamos pensar em que a família monogâmica tinha que existir, aquela família nuclear, digamos assim, pai, mãe, filhinhos, né? Existir ad eterno, felizes para sempre. Essa relação também foi uma relação inventada pela humanidade. No entanto, o que nós estamos vendo é que há um exagero, né, nessa despreocupação com o outro, né? Então, todas essas questões foram sendo colocadas, os currículos foram sendo revistos, né? Por que aprender tal coisa e não aprender outra? Por que aprender tal coisa se realmente essa questão não está sendo utilizada? Por que não aprender tal coisa que é super utilizada e que, no entanto, não estava, né, nas situações de aprendizagem? Enfim, muitos paradigmas foram caindo, muitas situações foram sendo revistas, a própria profissão, a própria escola, a escola foi sendo depauperada, né? A situação dos prédios escolares, por exemplo, é uma primeira coisa que em todas as sociedades foram a primeira coisa que se notou, né? Elas foram sendo usadas, abriu-se realmente, democratizou-se a escola, mas, no entanto, não democratizou a aprendizagem, porque você não vai dando condições para que esse aluno se aproprie, né, da aprendizagem. E o que é isso? Acontece o desgaste absoluto dessa relação professor e aluno, desgaste absoluto dessa relação que tem que ter pai e filho, tem que ter dessa relação de um adulto em relação a uma criança, né? Essas teorias foram sendo absolutamente renegadas a segundo plano, e eu penso que em alguns momentos injustamente, porque alguns elementos dessa teoria precisam ser colocados novamente em prática. Nós vamos discutir o papel do aluno nos próximos blocos.